E aí pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou falar de uma coisa muito bacana, é de como você pode analisar fundos imobiliários, tá? Existem duas formas, você pode fazer isso tanto da forma gratuita, né, que você pode ver sites como FIIs.com.br, fundsexplorer.com.br, procurar pelos FIIs, ver seus números, ver seus indicadores, ver seus contratos nos sites oficiais, né, desses gestores de fundos. Como você também pode ir pelo caminho de uma casa de análise, tá? Uma casa de análise independente que vai te indicar uma carteira recomendada de FIIs. Eles ficam monitorando esses fundos imobiliários a fim de que você tenha uma melhor gestão da sua carteira, tá? Vamos ver comigo essas duas maneiras de analisar esses FIIs. Antes da gente começar, pessoal, se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda, deixa o seu like, comenta sua dúvida que eu vou responder todo mundo nesse vídeo, beleza? E aí, pessoal, vocês podem acessar aqui o FIIs.com.br, tá? Ele é um site gratuito. Para você pesquisar sobre os FIIs, você precisa primeiro conhecer uma lista de FIIs, né? Então você pode vir aqui tanto lista de FIIs, para você ver FII por FII, como você também pode ir diretamente na lupa, tá? Aqui na lupa eu vou filtrar algumas coisas. Por exemplo, eu não quero que ele me mostre, por exemplo, data de pagamento, isso não me interessa, se ele vai pagar no início do mês, meio do mês, tanto faz. Número de cotistas, eu posso alterar aqui os tipos de FIIs, tá? Eu falei no vídeo anterior, tá, gente? Eu não gosto muito de fundos, por exemplo, de fundo, porque eu não vejo sentido pagar administração duas vezes. Fundo bancário também não gosto, hotéis, desenvolvimento, varejo, outros, tirar educacional, hospital, indefinido, tá? Eu gosto de fundo de tijolo e papel, e eu gosto de fundo de híbrido, né? Que às vezes é tanto tijolo quanto papel. Fundo de escritório, lajes corporativos eu gosto. CRIs, né, fundos de papéis que pegam dívidas e emprestam para construtoras. Também gosto de fundo de tijolo de shopping. Geralmente são meus FIIs favoritos porque são os FIIs que dá para levar para longo prazo, tá? Então vou aplicar esse filtro aqui. De 252 já caiu para 168. O que mais que eu posso trocar aqui? Negociações, tá? Eu vou querer fundos que tenham muita liquidez. Então, se você for, por exemplo, pegar um fundo como... deixa eu entrar aqui no Funds Explorer. Vou procurar um fundo aqui que é grande, acho que é o maior fundo da fundo imobiliário da Bolsa, que é o VISC, número de cotistas, né? Ele tem uma liquidez diária de 42 mil negociações, tá? Existem outros fundos que são mais negociados, como a gente pode ver, por exemplo, aqui no MXRF11. Então ele tem quase 700 mil negociações por dia, tá? Então eu não quero que eu tenha um fundo que tenha pouca negociação por mês, tá? Então, pessoal, vou colocar aqui que eu quero pelo menos 40 mil negociações por mês, tá? Ele me trouxe aqui 19 fundos imobiliários. Vou mexer mais um pouco, tá? Eu quero uma rentabilidade média nos últimos 12 meses de pelo menos 5% ao ano, tá? 5% ao ano, isso aqui é em 12 meses, então ele tem que ser maior que 0,41, né? Ele já eliminou mais um fundo. Número de cotistas não importa muito, participação não é fixa também não. E eu vou deixar assim por enquanto, tá, pessoal? Nesses fundos aqui, o que é que acontece? Você tem que entrar fundo por fundo, conhecer cada tipo de fundo desse. Então aqui a gente pode ver o tipo de fundo que ele é, quem é o administrador dele, tá, gente? Faz sentido você diversificar assim no administrador do fundo. Então se você vai comprar 3 fundos, por exemplo, não faz sentido você comprar 3 fundos talvez da Credit Suisse, porque se um deles estiver envolvido em corrupção, provavelmente os outros dois estão também, tá? Então é normal você diversificar entre fundos de administradores diferentes. Aí que você pode ver o último rendimento, percentual, database, o rendimento dos últimos 12 meses, em média. E o que é importante, tá, pessoal? Depende muito do tipo de FII da natureza dele. E o que é importante, pessoal, num fundo de papel e um fundo de tijolo, por exemplo? No fundo de papel é importante a gente ver esses contratos, a maioria está atrelada ao CDI ou atrelada à inflação. Qual é o risco de um devedor desses contratos de fundo de papel de não pagar o fundo? Porque se ele não pagar o fundo, muito provavelmente vai afetar a sua renda mensal que você recebe do seu fundo imobiliário. Você não quer isso, né? Então você tem que investigar se é um bom pagador, tem que investigar o risco de não pagarem um dos contratos do fundo de papel, a quantidade de dívidas que ele tem emprestado, a quantidade de debêntures que aquele fundo tem, ou seja, ele está emprestando dinheiro
para 5 construtoras ou ele está emprestando para 15. Quanto mais ele tiver emprestado, melhor, porque diversifica um pouco o risco do fundo, tá? Outra coisa que é importante, se o cara não pagar, ele vai pagar com o quê? Com a garantia. Então, quando o fundo empresta dinheiro para uma construtora, para um imóvel, para qualquer que seja, quem está pegando dinheiro, ele dá alguma garantia, igual no banco. Então, ele vai dar, eu tenho um outro imóvel lá na Barra do Tijuca que eu posso dar como garantia, eu tenho um prédio comercial no centro de São Paulo. Então, você tem que ver se a garantia compensa o valor que está sendo emprestado. E o fundo de tijolo, qual é a diferença, tá, gente? O fundo de tijolo ele pode ser de vários tipos. Então, no fundo de galpão de logística, por exemplo, você quer ver esses contratos do meu fundo, vão até que ano? Por exemplo, a Sedex alugou um galpão de logística na BR e tal, e esse contrato vai até 2022, 2023. Então, o quão longo é esse contrato? Eles vão vencer todos esse ano? Vão vencer todos ano que vem? Então, a duração dos contratos é importante. A localização dos galpões são importantes, porque geralmente um galpão de logística ele tem que ter acesso às principais vias da BR, vias estaduais. Então você não quer um galpão, por exemplo, que seja no meio da cidade, a menos que seja um galpão muito específico para uma empresa muito específica. Mas geralmente você quer ter acesso às vias de transporte urbano muito fácil. Fundos de shopping, por exemplo, você quer ver quem são os inquilinos, qual é a região daquele shopping, quantos clientes por mês trafegam naquele shopping, quantos lojistas tem, quantos por cento são inadimplentes, qual a vacância daquele shopping, qual é, por exemplo, a vacância financeira. Então são algumas variáveis que você tem que ficar analisando e ficar monitorando para ver se está tudo controlado, se o gestor do fundo está conseguindo alocar bem o capital. Às vezes, por exemplo, eles têm 500 milhões para alocar, mas eles só conseguiram comprar 200 milhões de um shopping. Então eles têm 300 milhões de reais em caixa. O que é que eles fazem com esse dinheiro? Eles deixam na renda fixa, eles deixam emprestado como debênture de algum outro ativo, enquanto eles não conseguem alocar esse dinheiro. O que é que eles fazem com o dinheiro? Então, quanto mais cedo o gestor do fundo conseguir alocar o dinheiro do fundo, melhor, tá? Outra coisa que é muito importante é qual a relevância do fundo, né? Dentro de um shopping, por exemplo, se ele é dono de 10% do shopping, não é tão interessante se ele fosse dono, por exemplo, de 90% do shopping, porque o poder dele de controle é muito maior dependendo da participação que ele tem daquele imóvel. Outra coisa muito importante, quantos inquilinos tem? Gente, é importante lembrar que quando você está comprando fundo imobiliário, via de regra, geralmente, para quem está começando, é ver se ele é multi, né? Se ele é multi-regiões, multi-inquilinos e multi-imóveis. Multi-regiões, se ele está espalhado em várias regiões, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Pará, qualquer outro estado. Se ele tem multi-inquilinos, ou seja, quantos inquilinos ele tem, se ele tem um inquilino, 2 inquilinos, se ele tem 1.000 inquilinos. Então, pensa no fundo de shopping, que, por exemplo, você tem 7 shoppings na sua carteira dentro de um fundo e você tem milhares ali de inquilinos dentro de um único shopping. Então a chance de você ter inadimplência total do seu fundo é muito baixa. Rafael, e onde eu posso ver esses números, tá? Você pode ver tudo isso no site da própria gestora do fundo imobiliário. Vamos ver aqui. Então, pessoal, você pode entrar na internet, pesquisar sobre o link das gestoras de fundos, né? Você pode achar essa informação no Clube FI, no FIS.com.br, no Google, no próprio site da B3 você acha lá também. Então, por exemplo, aqui é o site da Credit Suisse, né, que é a gestora de alguns fundos, como HGLG, HGRU e vários outros, né? Então você pode vir aqui em Asset Management, você pode procurar aqui, por exemplo, investimentos imobiliários, e vai levar para esse site aqui, que tem um administrador, fala da governança, das vantagens, fala dos FIIs que eles têm, perfil de investidor, rentabilidade, central de download. Então você pode vir aqui, tudo isso, ver, por exemplo, aqui, isso aqui são vários fundos que eles têm, né? HGLG, HGRU, HGCR, que é fundo de papel, HGFF, que é fundo de fundos. Então você pode entrar nesses caras aqui tudinho e ver qual desses FIIs você conseguiu filtrar lá atrás, naquela base que a gente fez do FIIs.com.br, e analisar aqui, baixar os relatórios e ver se esse fundo faz sentido para o seu perfil, tá? Se você vê, eu gostei desse fundo aqui, esse é um fundo de logística muito bom, ele é bem localizado, ele tem um dividend yield bom, ele tem uma área bruta boa, tem uma vacância financeira ok, Então você pode fazer todo esse trabalho, tá, gente?
Gente, outra opção, tá, gente? É uma casa de análise. No caso, eu aqui já falei outras vezes, eu sou assinante da Suno Research, né? Uma empresa que eu acho muito boa. E lá, por exemplo, lá tem as carteiras recomendadas, tem a carteira de dividendos, que são a carteira focada em ações que pagam dividendos, tem a carteira de valor, que é focada em carteira de ações de valor por longo prazo, tem a carteira de fundos imobiliários, fundos de fundos de ações, de multimercado, qualquer outra coisa assim, nunca nem olhei. Mas voltando para a carteira de FIIs, tá, gente, que é essa aqui que eu tô, ele basicamente dá a carteira recomendada, ele diz qual é o ativo, tá, gente? Eu rabisquei, eu escondi o nome do ativo por questões legais, porque primeiro, eu não quero sofrer um processo, segundo, porque seria antiético com as pessoas que já são assinantes do fundo, e além do mais, também para proteção de vocês, porque pode ser que um dia você está assistindo esse vídeo daqui a alguns meses ou anos, sei lá, e esse fundo não está mais recomendado, e você vê aqui na época esse fundo sendo recomendado, e acha que é bom, compra e pode se dar mal um dia. Enfim, mas o que acontece? Ele lhe indica um fundo recomendado, aqui diz qual é o ticker desse ativo, ele diz qual é o setor, ele diz quando esse fundo entrou na carteira recomendada aqui da pessoal da Suno, diz a participação que você deve ter, você deveria ter 6,6% nessa carteira total de ativos, se eu não me engano tem 12, tá? Ele dá mais ou menos o yield esperado. Ele acha que esse fundo aqui, o preço teto até R$100 tá ok pagar, eles fizeram valuation e diz que era justo pagar esse valor aqui. E diz que o preço de entrada ajustado, ou seja, quando esse ativo entrou nessa carteira recomendada, 11/13, ele custava R$86, tá? Então, quem comprou na época da recomendação e o preço atual tá 90, então já variou 5%. Esse outro aqui entrou 30/10/2019, já está há mais tempo, entrou custando R$108, hoje já está em 132, está 23% e o preço teto é 135. Então, quando passa um pouco do valor de preço do preço teto, né, essa flagzinha de recomendação fica como aguardar, porque o mercado oscila, então pode ser que caia, e se subir sem parar, pode ser que um dia não faça mais sentido para essa carteira, existem oportunidades melhores, eles vão lá, encerram a posição e recomendam outro ativo, tá? Então, não só a carteira recomendada, mas como você pode ver, tem vários relatórios aqui, então esses analistas ficam vigiando esses ativos, vigiam os contratos, vigiam se está sendo bem alocado os recursos do fundo. Eu acho muito interessante e é um valor irrisório para quem quer investir com qualidade por longo prazo, tá? Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Se não ficou muito claro, deixa sua dúvida no comentário. Fala para mim se você já investe em fundos imobiliários, se você não investe ainda, por que você não começou? E vamos para cima, valeu?